primeiramente queria agradecer o Ivan por ter organizado o evento. É uma bomba, ninguém quer. Então, vamos dar uma nova salva de palmas aí para o Ivan. Bom, o espírito do Lightning Talk costuma ser qualquer coisa que vocês quiserem falar. Então, se as pessoas querem subir aqui e falar uma receita de bolo, tá ótimo. Mas, preferência é qualquer coisa. Mas, o que eu vou falar aqui é um projeto que eu tenho meio paralelo ao que eu faço, que é como fazer mapas que são aqueles mapas que a gente consegue navegar à mão ou com o mouse, né, a vídeo e com Python e com JavaScript. Eu tenho um problema. Eu não sei nada de JavaScript. E o meu problema é agravado porque eu não quero aprender JavaScript. Eu tenho um preconceito. Eu não gosto de JavaScript. É o Petralha do meu coxinha e o coxinha do meu Petralha. Eu não quero saber de jeito nenhum. Mas eu adoro os mapas de flash. São ótimos, são rápidos, carregam no Google, carregam no celular, carregam em qualquer jeito. Até então, o universo Python estava a minha vida, né? A gente tinha que entrar dentro do HTML para fazer um Sleep Max. Aí um cara, em 2014, o Rock Story, ele fez uma biblioteca, na verdade ele fez um notebook que dava um overview em toda o visualization stack da época. Tem até uma versão bem antiga do Bokeh ali, que tudo que ele mostrou nem funciona mais, porque evoluiu hoje para uma coisa completamente diferente do que era na época. E tem um importezinho ali que me chamou a atenção, que era esse aqui, o fórum. E ele é exatamente o que eu precisava. Ou seja, como eu criar, eu precisava de JavaScript dentro do Python. Foi o meu aha moment, né? Tipo, todo mundo já viu esse quadrinho aí. E foi quando eu finalmente me senti como um quadrinho. Finalmente me senti flutuando. Falei, é exatamente o que eu precisava. A linguagem que eu sei é uma biblioteca simples de usar para fazer um mapa simples. Com só essas linhas de código, não te importa. Dá a localidade, o zoom, o tipo de fundo, no caso, OpenStreetMap, largura do mapa, e você começa a plotar no mapa e vai resolver. Mas aí tivemos uma notícia ruim. Esse cara que estava desenvolvendo o Rock Story, ele pegou um emprego no banco e pagava muito mais. E abandonou a
tinha a palestra ali. Vai lá, uma coisa. O Pandas ele não tem uma função de coalesce, né? Para quem já usou SQL, sabe? Tem duas colunas, uma delas tem um valor nulo, possivelmente, e quando tiver nulo, tu quer preencher com o valor de outra coluna. Quando tu está usando SQL, é fácil, tu usa coalesce, coluna 1, coluna 2, e ele junta para ti. No Pandas, o jeito de fazer isso agora é usando o fill NA. Tem aqui um data frame, né, tem alguns valores nulos ali, representados pelo none. E o jeito de fazer agora, então, eu pego a primeira coluna, faço o fill NA com a segunda e faço o fill NA com a terceira. É tranquilo. Então, eu não estou falando, a ideia não é falar sobre coalesce, é falar sobre monkey patching. Já ouviram falar? Legal. Então, bom, vai ser uma coisinha nova para algum de vocês, talvez. Talvez me pareçam por outro nome também. Então, qual que é a ideia? Eu criei aqui uma função coalesce. Usando o monkey patch, eu vou botar essa função que eu acabei de criar dentro da classe DataFrame do Pandas. E a partir daí eu vou poder usar como se fosse uma propriedade do próprio DataFrame. Então, agora, o DataFrame tem a função coalesce que eu acabei de criar, e é o mesmo DataFrame lá de cima, não requer, é só chamar e ele gera a minha coluna com todas as outras preenchidas, né? Então esse é o jeito de fazer. Tu tem um objeto de uma classe, isso é bem comum em Ruby, acho que chamam de patching. Então tu tem uma classe que quer modificar o comportamento dela em tempo de execução, você vai lá, cria a função, só faz a atribuição e a partir daí você já pode usar em qualquer objeto daquela classe. Isso é uma coisa bem interessante. E dá para fazer assim também, né? Já que o coalesce lá em cima espera no céu. E aqui só um jeito mais pythonico, talvez, de... não sei, eu posso estar falando posso aqui agora, mas usando Redux e tal, de fazer, porque em cima é um for e ia entrando em todas as colunas. Então a ideia era isso, mostrar que o Python tem essa possibilidade de fazer monkey patching. Tu pega uma classe que já existe, uma biblioteca que tu importou, e em tempo de execução você vai lá e bota um novo comportamento naquele objeto. Isso é bem legal, né? Minha opinião, pelo menos. E aqui estão duas proposições, duas propostas de solução para esse problema do termo coalesce no Pandas. Legal? Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Bom dia, meu nome é João Felipe. Eu vou apresentar o projeto que eu estou trabalhando, sou aluno de doutorado da Universidade Federal Fluminense. O nome do projeto é NoFlow. Ele faz captura e análise de proveniência em scripts Python. Então, o que é proveniência? Proveniência refere-se à história documentada de um objeto de arte, que é de onde veio o termo, ou, no caso de computação de objeto, do processo, documentação do processo de um objeto computacional. Então, em experimento científico, ele captura toda a história do dado, por onde ele passou, quais foram as operações feitas, para saber o que gerou o resultado. Então, a ferramenta que eu estou trabalhando, no Workflow, ele captura a proveniência de scripts em Python de forma transparente, sem precisar de nenhuma alteração. E para capturar, tem duas formas. Ou você roda na linha de comando nowrun e o nome do script de Python, ao invés de ser só Python o nome do script. Ou dá para usar também dentro do Jupyter Notebook, como eu vou fazer. Então, para usar no Jupyter Notebook, eu estou primeiro carregando a extensão do Workflow e aqui eu estou executando esse script. Esse script é um script simples que faz o fatorial de um número dividido
pelo fatorial desse número menos outro número. E aqui fazendo o fatorial de 10 menos 2 com valor padrão 3, o resultado deu 336. Então, aqui eu executei essa célula com uma célula mágica Now-Run, usando o menos tracer para capturar as dependências. E o resultado dessa célula foi um gráfico dizendo todas as ativações com o tempo de duração. E dá para ver qual foi o parâmetro de cada ativação, qual foi a duração de cada ativação. E depois disso dá para fazer análise. Então dá para carregar o trial da última célula, dá para ver as dependências com um gráfico dot. Então aqui dá para saber que o C depende do retorno da função f, que depende do retorno da outra função f, porque é uma função recursiva. E no final a função mais externa depende, o parâmetro x depende da variável b, que foi passada como parâmetro, que depende da variável a. Dá para rodar consulta prolog. Então aqui eu estou exportando todos os dados do trial e estou procurando a variável b e vendo de onde b depende. Então ele depende das variáveis 3 e 2. O 3 é o próprio b e o 2 é a variável a. E também dá para rodar consulta SQL. Então se eu quiser saber quantas funções foram chamadas, eu posso rodar essa consulta que vai dar o resultado 5. Também dá para usar o ORM e pegar a duração no texto. Dá para pegar a quantidade de ativações usando o ORM. E tem várias outras análises. Dá para ver o histórico da execução e voltar, pegar uma versão antiga do código. Dá para comparar diferentes execuções. Abrir uma ferramenta de visualização web, além do Jupyter Notebook. Dá para ver o esquema do SQL do Prolog, se você quiser montar suas consultas. E é isso. Meu e-mail é joaofilipenp@gmail.com e a ferramenta está aqui. Se alguém quiser usar, eu agradeço que façam issues no GitHub. Eu viajo bastante, então eu conheço vários palestrantes e eu vou falar de um que eu conheci, que é o Cícero, para mostrar uma aplicação bem diferente de Python. O Cícero ele é designer e ele trabalha com Blender. E ele trabalha com programação Python para fotogrametria. O que ele usa, o Python? Ele utiliza o Python para poder fazer duas coisas. Esse link, ele fez um livro para explicar como você pode utilizar a fotogrametria para várias aplicações. Então a primeira aplicação que ele faz é reconstrução de faces. Ele fez uma publicação na revista Science para a reconstrução do Santo Antônio de Pádua. Então esse santo casamenteiro, ele recebeu a fotogrametria de uma ossada que ele não sabia de quem que era, e pediram para fazer a reconstrução da face, né? E ele ficou surpreso porque era do santo casamenteiro, e depois o pessoal da Universidade de Pádua falou que era do Santo Antônio de Pádua, né? Então isso gerou um break. É uma equipe, né? Odontologia da USP, o Cícero, que é designer, né? E tem um pessoal que também é da parte de arte sacra, são uma equipe de várias pessoas. Então ele fez esse trabalho e de outras, ele virou um período em reconstrução de pessoas muito antigas. Tem também, não só de santos, mas de outras pessoas mortas há muito tempo atrás. E também, como aqui Santa Catarina, Florianópolis, pessoalmente, assim, o pessoal gosta de
ecologia, tem também um trabalho de reconstrução do casco dessa tartaruga. Essa tartaruga ela ia morrer. Ela passou por um incêndio. O incêndio consumiu grande parte do casco e ela ia morrer se ele não fizesse numa impressora 3D a reconstrução do casco, porque o casco da tartaruga é tudo para ela, né? Sem o casco a tartaruga ela morre. Então eu vou mostrar, tem esse link aqui, tem o artigo do blog, isso aí também virou uma publicação científica da equipe para a reconstrução. Foi a primeira reconstrução da carapaça do casco inteiro. O pessoal dos Estados Unidos fez uma reconstrução parcial de casco. Vou mostrar o vídeo do Fantástico da reconstrução desse casco aqui. Uma coisa bem diferente. Né? O Fantástico está no ar, com 3 histórias de solidariedade. 3 bichos que precisam de ajuda podem ser salvos pela tecnologia. No meio do caminho tinha uma janela que Zequinha acertou em cheio. No meio do caminho tinha um incêndio que pegou o Fred de surpresa. Uma dessas queimadas acabou atingindo por esse fogo. Quando foi resgatada, Fred tinha um restinho de casco na porta e logo caiu. Ela ficou totalmente desprotegida. Não dá para ficar muito tempo no sol, porque senão ela pode sofrer queimaduras. E outro risco é isso daqui, ó, espinho. Quando chega no pé, vai ficar toda arranhada. A gente fica meio babado. Mas Rodrigo queria não só salvar a vida de Fred, ele queria que ela pudesse andar despreocupada por aí. Para isso, pediu a ajuda de 3 amigos. Durante 3 meses, eles trabalharam para fazer isso aqui, uma prótese fabricada numa impressora 3D, um tipo de impressora que fabrica peças que seriam muito difíceis de fazer com equipamentos comuns. Deu um trabalho. Primeiro, Fred foi fotografado em todos os ângulos. Mais ou menos umas 40 fotos. Pegamos um animal saudável, tiramos as mesmas 40 fotografias, reconstruímos esse animal em 3D, jogamos para dentro do computador. Em Sinop, interior de Mato Grosso, o designer Cícero projetou um casco na medida exata para Fred e mandou as informações para o Paulo, um dentista de Santos, no litoral paulista. Aí começou a etapa mais demorada, a impressão. Só para fazer essa peça demorou 50 horas de impressão, muito mais do que a gente imaginava. Depois de uma semana na impressora, Agora as peças passaram por um acabamento de polimento. É a hora da verdade, agora ver se está encaixando. Essa é a nova prótese, a nova casinha do Jabuti. enquanto isso, Fred pegava a estrada de Brasília a Santos, local da cirurgia. O cirurgião dele é o mesmo do Zequinha, o Roberto, um especialista em animais selvagens. A operação começou tensa. Estava complicado demais anestesiar Fred. Pode trazer. Em Jundiaí, na cirurgia do Zequinha, tudo foi bem mais tranquilo. Esse é um bico de um animal que já morreu, foi esterilizado, foi higienizado para matar todos os vírus, bactérias, está pronto para ser usado agora. Quebrou uma broca. Eles insistiram e conseguiram unir as 4 partes do novo casco de Fred. Se encaixou tão bem que nem foi preciso parafusar o casco do corpo. Vou peguei, o Rodrigo está segurando só pela prótese, eu estou embaixo por segurança. Então a gente vê que ela está bem fixada. Isso aqui é um marco no que diz respeito a esse procedimento de medicina veterinária. É a primeira prótese de casco 3D Jabuti do mundo. Eu acho que Então foi a primeira vez que conseguiram fazer uma prótese inteira de jabuti do mundo, né? Então, obrigado. E
E o Python é utilizado para fazer a fotogrametria.